Ó Pai Santo, justo, todo fiel e verdadeiro, nós estamos, Senhor, na Tua presença nesta noite, porque precisamos ouvir ainda a Tua voz. É bem certo que o Senhor já falou neste lugar, por meio das músicas, por meio das palavras, mas o Senhor ainda tem uma porção maior para nos falar, e nós não iremos sair daqui antes de ouvir a Tua voz. Esta noite, Senhor, queira abençoar o Teu Filho, ó Deus, usando poderosamente, como sempre o tem feito. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou hiper feliz, não estou feliz, eu estou hiper feliz de estar aqui mais uma vez para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ao que nós foi concedida a oportunidade. O texto, o tema desse congresso está no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Louvado seja Deus. Mas eu vou estar pregando na divisa, mas nós vamos ler o tema, e eu vou pregar na divisa, onde eu vou estar falando para os irmãos, que está no capítulo 7 do 2 Crônicas, versículo 15. Iremos ler primeiro 15, 7, amém? Amém. Depois nós vamos inverter, 7 e 15. O tema está escrito dizendo assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém. Vamos lá no versículo 7. Capítulo 7, perdão, versículo 15. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a obra, quem pode pagar é o Senhor. Irmãos, eu não acredito em coincidência. Eu acredito na vontade de Deus. Eu estive aqui pregando no primeiro culto desse grupo, Labaredas de Fogo, né? É isso? Labaredas de Fogo? Labareda de Cristo. Eu estive aqui pregando no primeiro culto desse grupo, Labaredas de Cristo. E eu estou abrindo o congresso pregando a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Não é coincidência não, irmãos. É a vontade de Deus. O crente não vive de coincidência. O crente vive da vontade soberana de Deus. E se você está aqui porque você foi escolhido, você não veio aqui porque você recebeu um convite, ou você, eu senti no coração de estar ali, ou o Espírito Santo de Deus trabalhou no seu coração e te deu a oportunidade de você estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que é um privilégio. Eu sou apaixonado quando eu vejo um congresso de varões. Sabe por quê, irmãos? Eu vou explicar o porquê. No mês de abril de 1980, faz pouco tempo, né? 37 anos, eu estava tendo um encontro com Jesus. Aleluia, Jesus. Nessa data de abril, eu estava aceitando Jesus na minha vida, mesmo eu estando sendo criado pela minha mãe, que era evangélica. Mas não significa, esse ditado não existe, filho de peixe, peixinho é, né? Filho de crente, crentinho é, não é não. Porque eu até a certa idade eu era um viciado nas drogas. Com 12 anos de idade eu já era viciado em drogas, irmãos. E não era droga leve não. Maconha era coisinha, né, pequena. Café com leite. Era pedra mesmo. A gente não falava pedra, que essa pedra era as bolinhas, as bolas, os comprimidos. Retivan, ia por aí abaixo, tomava um conhaque e ficava daquela maneira. Mas Jesus tinha um plano na minha vida.
Jesus já tinha escolhido a minha pessoa no ventre da minha mãe. Da mesma maneira, você que está aqui nessa noite, eu falo com a autoridade de Deus, irmãos. Quantas mulheres hoje estão felizes de verem os seus maridos participarem de um grupo de varões? Olha, a palavra de Deus nos diz assim: olha, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Irmãos, as orações do justo têm muitos efeitos. Quantas lágrimas as mães, as esposas derramaram em favor dos maridos que estão aqui nessa noite, um grupo de varões, irmãos, estão aqui hoje, porque outrora alguns, eu vou falar alguns por mim, nessa hora, sabe onde eu estava? Jogando dominó nos campeonatos da vida, jogando bilhar nos campeonatos da vida. Eu aceitei Jesus, mas a minha vida foi uma tribulação. O inimigo não queria me perder de vista, e era uma luta. Um dia em pé, outro caído, um dia caído, outro em pé, e assim por diante. E nós que estamos em pé, vamos permanecer agarrados no sangue salvador de Jesus Cristo. Aleluia. Hoje foi cantado alguns louvores aqui, falando do sangue de Jesus. É Ele que nos livra, é Ele que nos purifica de todo o pecado. O ser humano por si não tem força nenhuma. Nós olhamos na história da Bíblia, quantos homens de Deus que caíram por apenas uma vacilada. E é por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina a vigiar. E esse versículo fala que é para nós estarmos com os nossos olhos atentos, os nossos ouvidos abertos. Deus está falando que quando você está orando, Ele está atento com os seus ouvidos e com os seus olhos abertos, atentando às nossas orações. E muitas vezes nós vemos a dificuldade que o ser humano tem de orar, buscar a presença de Deus. Irmãos, lá no Jardim Romano, aonde eu estou pastoreando, os irmãos que me acompanham aí sabem que o lema é: quanto mais oração, mais poder. Aleluia! Quando nós estamos com os joelhos dobrados, nós temos vitórias. Quando nós estamos orando, buscando a presença de Deus, nós sabemos que Ele está, porque Ele prometeu na palavra dele. No versículo 14 anterior diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua dor. Irmãos, para que você seja vitorioso, há metas em nossas vidas. Há algumas metas que nós precisamos alcançar, viver, ir de encontro. Olha, ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, aleluia, se humilhar, oh glorioso Deus, deixar o eu para trás. Não, o eu não vale nada para nós. É tanto que Deus acabou com todos os eus, amorreus, ferezeus, jebuseus, e só ficou Deus Todo-Poderoso. Então esse eu, essa idolatria que muitos homens ainda se tem coragem de ser, tentar ser, cai por terra. Nós não somos nada sem Jesus. Nós não somos ninguém se nós não se humilharmos na presença de Deus. Nós não conseguimos nada. Irmãos, porque eu prego bem, porque eu canto bem, porque eu... Não, para com isso. Para com isso.
Vamos parar com isso. O melhor aqui é Jesus. Aleluia. Irmãos, eu fico imaginando, é Jesus ali naqueles últimos momentos, que ele se encontra ali com os discípulos no Monte das Oliveiras. Ele já sabia, ele tinha tomado a última Santa Ceia, e ele apontou quem seria o seu carrasco mor. Judas saiu de fininho. Ele saiu ali com aquele pensamento: vou, não vou, talvez, entrego, não entrego. Mas ele já tinha sido engodado por Satanás, porque ele deixou o eu tomar conta da sua vida. Aleluia. E aí ele foi de encontro àqueles homens e pegou o preço de 30 moedas e entregou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus, ele já tinha tido uma conversa com o Pai. Oh, glorioso Deus. Ele disse assim: olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porém seja feita a sua vontade. Oh, Deus, verdade. Irmão, na nossa vida tudo acontece diante da misericórdia e da vontade de Deus. Nós vamos até planejar algumas coisas, mas se nós não pedirmos a direção, nós só batemos com a cara na parede. É verdade. E nós precisamos se humilhar e orar. Orar, irmão, falar com Deus. Meu Deus. Quem não fala com Deus não tem intimidade com Ele. Aleluia. Não tem. Se você não fala com Deus, como que você vai conhecer? Se você não conversar com Ele, porque Ele é um amigo verdadeiro. Ele é um amigo verdadeiro. Glória a Deus. Se você não conversar com Ele, como você vai ter intimidade com Ele? É a mesma coisa você casar com uma mulher, ir para casa e ficar lá e não conversar com ela. E o tempo vai passando e sabe o que vai acontecer? Ela vai se tornar uma estranha para você e você um estranho para ela. É assim que muitas pessoas têm Deus, só recorre a Deus quando está na necessidade. Ah, meu Deus, o meu mundo desabou. Ah, meu Deus, eu perdi o emprego. Mas na hora que você pode buscar a Deus: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu estou desempregado. É difícil fazer uma oração dessa, mas é uma oração sincera, uma oração humilde, aonde você se entrega a Deus. Aleluia. E aí, irmãos, e o interessante é que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu já conhecia Ele. Oh, glorioso. Só que eu não queria nada com Ele, porque esse negócio de crente, esse negócio de ir para a igreja, 20 anos de idade, negócio da bom aqui fora, playboyzinho, ganhava bem. Mas Jesus queria mudar a minha história. Jesus queria mudar a minha história. Jesus queria ter um particular comigo. Até então eu não dava brecha para Ele, porque o negócio lá fora, irmão, não vem com essa de dizer que o pecado é ruim, não. Que o pecado não é ruim, não, irmão. Pecado é gostoso, irmãos. E o diabo sabe fazer. Ele sabe pegar o prato assim, ó, pratinho saboroso, prato mais gostoso. Ele vai e passa assim, ó, perdão aqui, passa assim na narina, assim, eita, e o pescoço vai até junto. Mas esse é o perigo. Mas quando nós entramos na presença de Deus, e a minha conversão foi uma conversão muito boa, muito gostosa. Eu fui para uma igreja que tinha muito jovem. Opa, é aqui mesmo, o negócio é bom. E me tornei ali. Mas Jesus queria negócio mais profundo. E eu comecei para a escola dominical, primeiro amor, né? Primeiro amor, e eu fui.
Com 15 dias fui batizado com o Espírito Santo na escola bíblica dominical, irmão. O Jesus, quando ele quer batizar alguém, não precisa de manto, não precisa de não. Ele busca. Se você buscar, ele te dá. Ele te dá. Se você buscar, ele te dá. Você pode ser batizado lá dentro do seu carro. Você pode ser batizado com o Espírito Santo lá no teu banheiro, porque ele te conhece. Foi ele que te criou. E você tem vergonha de orar no banheiro. Você tem vergonha de orar no seu trabalho. Você tem vergonha de orar no meio da praça. Hoje é dia de fazer missões, né? Culto de evangelismo. Aí você pega a sua Bíblia e você fica lá escondidinho atrás da parede ali. Meu amigo mora nessa rua. Se você se envergonhar de Jesus, naquele grande dia ele também vai se envergonhar de você. E ele vai te falar uma palavra que eu não quero ouvir, eu não quero que você ouça. Afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Grande essa palavra, irmão. Nós temos que temer essa palavra. Muitos sobem nesse púlpito, mas não tem juízo. Muitos sobem nesses púlpitos, mas não sabem o que está pregando. Porque, irmãos, naquele grande dia o Senhor vai falar. Você pode chegar até na presença dele e falar: olha, eu preguei, eu curei, eu fiz, Ele vai te brecar. Ele vai te brecar e vai te falar: melhor é ser humilde, melhor é orar, melhor é buscar a face do Senhor enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não tenho saudade nenhuma daquele tempo do mundo. Não tenho, não. Porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei que se eu não tivesse abraçado a causa de Jesus, eu já estava no buraco, faz tempo, olha, faz tempo. E o inimigo não desistiu de mim, não. De vez em quando ele me dava uma derrubada. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia. E certa vez eu fiquei tão fraco, irmão. Meu irmão, é tão difícil um crente fraco. Irmão, quando eu perdi as fraquezas das minhas pernas espirituais, eu já não tinha vontade. Eu via minha mulher ir para a igreja e eu falava assim: eu quero ir. Meu espírito falava: vai, mas o corpo falava: fica. E eu fui desanimando. E eu não ia, não tinha jeito. Mas Jesus olhou para mim e falou: de mim você não foge. O que eu tenho para você é muito grande. Irmão, o que Deus tem na sua vida é muito grande. Não pense pequenininho, não, porque você tem um Deus grande. Deus, ele não quer dar coisa pequena para você, não. Deus quer dar coisa grande. Deus quer colocar em você em lugar que você nem imagina. Não pense pequeno, porque o seu Deus é grande. Aleluia! E eu estava um dia lá em casa, e a minha mulher tentando falar, sabe aquela coisa de mulher teimosa, mas a mulher virtuosa, glória a Deus. A mulher virtuosa, ela não perde o foco. Aleluia. E a minha mulher ia de manhã cedinho para a igreja. Vamos para a igreja. Sempre com uma desculpa. Mas um dia o Espírito Santo falou assim: ou é hoje, ou é hoje. Aleluia! É hoje, ou é hoje. Aí o ciclo de oração, uma igreja menor que esse espaço aqui, ó. Se cabesse 10 pessoas dentro, ficava apertado. E eu fui ali para aquela igreja. Se tivesse muito, eu tinha umas 7 irmãs. Que eu falo que não adianta, irmãos. A coluna da igreja é o círculo de oração. A coluna da igreja é o círculo de oração, irmãos. As mulheres, elas parecem que tem algo especial. E nós podemos olhar até na própria Bíblia, na palavra de Deus. As mulheres grandes e virtuosas são aquelas que oram e buscam a presença de Deus.
E eu fui ali para aquela igreja, naquele círculo de oração, naquela manhã. E aí eu dobrei meu joelho, mas eu não sabia o que falar para Deus. E fazia tanto tempo que eu não falava com Deus. E é por isso que nós precisamos orar, para nós não perdermos a comunhão com Deus. Meu Deus, aleluia. O crente sem oração é como alguém sem GPS, você fica todo perdido. Aleluia. A oração aproxima o ser humano de Deus. Eu creio, meu irmão. Irmãos. E aí eu não dobrei meu joelho e comecei a gemer, porque eu não sabia, eu pedi. Aí eu comecei a gemer. Comecei a gemer a Deus. Eu só falava: Deus, tem de misericórdia de mim. Essa era a minha oração. E de repente eu ouvi uma vozinha lá no fundo. Começou a cantar aquele hino 523. E aquele negócio foi queimando dentro de mim. Cristo me deu. Cristo me deu. E eu comecei a chorar. Chorar. E o Espírito Santo foi fazendo uma varredura dentro de mim. Começou a esfregar-me. Aí começou já a sair um glória e aleluia. E quando eu caí em mim, eu estava em pranto, chorando e pedindo misericórdia ao Senhor. Aleluia, Deus. Eu me humilhei na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a coisa mais gostosa é você se humilhar na presença de Deus. Irmão, quando a gente se humilha na presença de Deus, Ele começa a encher os vazios. Encher os vazios da sua alma. Encher ao ponto que você não tem mais lugar para colocar mais nada. A presença de Deus é magnífica dentro de você. Aleluia. E Deus começou a trabalhar na minha vida. E Deus começou. E eu falei: agora, a partir de agora, Senhor, quem vai dirigir a minha vida é o Senhor Jesus. E eu comecei a comer a palavra de Deus. Entrei no curso teológico, 3 anos e meio de curso teológico, e tome palavra, escola dominical, e oração, e monte, e buscando a presença de Deus. E eu sabia que Deus tinha um plano maior na minha vida. Amém, aleluia. E a palavra de Deus nos diz assim: se converter-se dos seus maus caminhos, Aleluia. então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados E eu e creio. sararei a sua Meu terra. Deus, eu creio. Você é campo fértil, você é terra fértil, mas muitas vezes você tem que deixar ele, o agricultor, dar uma limpadinha, uma arrumadinha, uma carpinadinha. Aleluia. Aleluia. Nós somos terra fértil. E aí eu comecei a procurar. E aí Deus me colocou para tomar conta de adolescente. 7 anos cuidando de adolescente. Cuidando, amava aqueles adolescentes e punha fogo naqueles adolescentes. Aí Deus falou assim: eu quero ter mais para você. Aí Deus me tirou do ministério e me trouxe para o Madureira. Faz 6 anos que eu estou no Madureira. Acho que com 2 anos que eu estava no Madureira, eu fui consagrado ao presbitério. Fui consagrado pelo pastor Rubens, que me levantou, me levou para a sede e me deu meu nome ali, e eu fui consagrado ao presbitério. Mas irmãos, eu sempre fui assim: me coloca aqui, me deixa aqui. Eu quero trabalhar por Jesus. Eu quero fazer qualquer coisa para Jesus, porque eu sei que o preço que Ele pagou por mim lá na cruz do Calvário. Eu posso fazer tudo, mas não vou conseguir, Fábio, de pagar o que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário. Aleluia. Eu fui tesoureiro, fui coordenador de mocidade, fui tudo que vocês imaginou ali no Jardim Romano. Aí depois fui segundo de 4 pastores.
pastores ali, sempre ali. Sim, Senhor, pastor, sempre ajudando a obra. E quando eu cheguei ali, eu cheguei por amor. Cheguei naquela obra pequenininha, o Jardim Romano era pequenininho, não sei se você lembra, quando era pequenininho ali com o pastor Edivaldo. Cheguei ali, num culto de missões, ele me convidou, ainda estava no outro ministério, ele me convidou. Irmão, a obra do Senhor tem espaço para todo mundo, não precisa ficar se cotovelando. Irmão, você não tem o que fazer, vai fazer uma visita, vai para a escola dominical, vai para o campo missionário, pregar o evangelho, entregar o folhetinho. Não precisa te dar uma carteirinha para você ser alguma coisa aqui, porque o seu lugar no céu já está garantido. Ele foi pago por um alto preço, e esse preço se chama Jesus Cristo Nazareno. Aqui nós só estamos de passagem. Está aqui os homens de Deus, pastores, né, irmão? Lá no céu não tem nenhuma placa. Esses dias eu fui num congresso de irmãs na igreja. Eu falei, eu estou no céu, só pode ser que eu estou no céu. Sentei ali no púlpito, aquela multidão de irmãs. Aí começou a apresentação: Igreja do Belém, Igreja Batista, Igreja Congregacional. Opa, estou no céu, opa, estou no céu, porque no céu vai ser assim. No céu não tem placa, irmãos. No céu nós somos um só. E é por isso que o salmista diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Isso não pode acabar. Olha que maravilhoso. Aqui o grupo de varões, o primeiro congresso de varões. Louvado seja Deus. De antemão já quero parabenizar o pastor primeiro e o coordenador desse grupo, porque não é difícil. É difícil, irmãos, porque se eu perguntar aqui dos varões que estão aqui, alguns só que nasceram no berço do evangelho, mas alguns, outrora, estavam lá no boteco, quebrando uma, não é verdade? Chegando manguaçado lá em casa, até maltratando os filhos, maltratando a esposa. O ano que vem eu faço 30 anos de casado, e eu tomava uma cachaça danada, bebia demais. Eu falo, não tem vergonha não, irmão. Eu tenho que falar o que Jesus fez na minha vida. 1 litro de 51 para mim era café com leite. Mas eu nunca levantei a voz para minha esposa, nunca gritei com meus filhos. Mas tinha esse defeito, um defeito horroroso, né? Horroroso, não é que eu era bonzinho não, não, eu tinha temor de Deus. Tinha temor de Deus, porque eu fui criado no evangelho. A gente tem temor de Deus. Mas eu sei a luta que a minha mulher passou comigo, e hoje eu vejo ela lá junto comigo, dirigindo aquela igreja ali no Jardim Romano. Quando fui para tomar posse daquela igreja, irmão, sinceramente eu não acreditava que eu fosse pastor. Eu sempre almejei trabalhar na obra, mas pastor, aí eu até brinquei com a minha esposa, eu falei: meu amor, minha nega, você não sabe quanto era bom ser segundo pastor. Agora ser primeiro pastor não é fácil, não é, pastor Samuel, não é, pastor Pedro? Não é fácil. Os irmãos sabem que é uma luta tremenda, é uma preocupação atrás do outro. Irmão, para a graça de Deus, eu falo assim: Deus me ama. Eu acho que Jesus é apaixonado por mim. Ele é mesmo, Ele é. Eu tive 4 derrames, já contei aqui na igreja. Eu tive 4 derrames, 4 AVCs. Fiquei 10 dias numa UTI, depois 3, depois 6. Perdi a memória. A minha mulher todo dia ia me visitar no hospital, 4 dias lá. E eu falava assim, pensava assim, eu não falava.
que essa mulher está querendo comigo? Todo dia ela vem aqui me ver. E eu não conheci. No quinto dia que eu fui conhecer ela, fui embora para casa, minha mãe foi me visitar. E eu não conhecia minha mãe. Falei, a senhora é da igreja? Ela falou, não, eu sou a sua mãe. Mas para a glória de Deus, eu estou aqui são, consciente, dirijo para cima e para baixo. Eu tenho algumas falhas, né? Que depois de 4 derrames, se não tiver também, é um milagre, né? Já é um milagre de eu estar aqui, né? Eu tenho algumas, às vezes os irmãos lá na igreja têm paciência comigo, eu esqueço algum nome. A minha nora mesmo senta aqui, ela é regente da mocidade. Às vezes eu quero falar alguma coisa com ela, aí eu demoro, aí os irmãos, Fabiana, aí eu, né? Mas tudo isso, irmãos, porque Deus, Ele tem coisas grandes, maravilhosas na nossa vida. E se você está aqui, Deus, Ele já colocou uma bênção no seu altar. Se você saiu lá da tua casa, igual o pastor disse, hoje realmente foi um dia tribuloso para quem trabalha, para quem precisou sair. E muitos não vão nem conseguir voltar se não pegar um táxi ou um Uber, sei lá. Mas foi um negócio tremendo. Mas nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para sentirmos a presença de Deus, porque nós já louvamos, nós já exaltamos o nome do Senhor. O Senhor já está feliz com o nosso sacrifício. E eu falo, irmãos, não desiste desse Deus. Não desiste. E ele fala assim lá no versículo 15: e agora estão abertos os meus olhos. O Senhor, Ele vê tudo. O Senhor está atento a tudo. Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe que você está precisando. Olha, atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém. Aonde você estiver orando, Ele está atento à oração. Ele está atento. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Essa casa que significa hoje eu, você, aqueles que ouvem e guardam a palavra do Senhor no seu coração. Aleluia! Guarda e fecha, irmão, tranca para o inimigo não tentar tirar. A gente fica tão triste, é uma realidade, irmãos. Nós assembleanos, não importa qual é a denominação, assembleano. Quando fala assembleano, nós somos a igreja que ganha mais almas, mas a igreja que mais perde. Nós temos essa falha. Sabe por quê? A verdade, irmãos, é porque muitas vezes a gente não sabe cuidar. Não estou falando aqui, estou falando lá na Nicarágua, né? Não é aqui não. Mas, irmãos, eu falo na nossa igreja, lá no Romano é assim: irmão, chegou um visitante, chegou alguém que você não conhece, foi apresentado, não espera o pastor falar, vai lá dar um abraço. Não, quem está do lado tem que abraçar, para a pessoa se sentir amada. Às vezes a pessoa entra aqui tão triste, amargurada, machucada, arrasada, e ela vem aqui e não encontra, irmão. Nós somos mensageiros do amor. Aleluia! Nós somos mensageiros do amor. E se nós não abraçarmos essas almas que estão perecendo aí fora, aleluia, o diabo pega, devora, destrói. Nós precisamos, irmãos, ter amor, mais amor, mais amor, mais amor. Mais amor que eu digo não é entre nós, não. Isso entre nós tem que ser normal. Mas as pessoas que estão chegando, os visitantes, os novatos, Deus, Ele tinha um carinho, Jesus tinha um carinho tão especial. Jesus, ele gostava de ficar no meio. Jesus nunca ficava assim longe, Ele ficava, chamava e via chegando, o pessoal ia. De vez em quando Jesus ficava tão apertado que Ele precisava falar. Tinha que entrar no barco, afastar um pouco da praia, para poder o povo ouvir a mensagem. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos alertar. Amém. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome
esteja nela perpetuamente. Amém. Perpetuamente significa, ninguém quer pegar uma prisão perpétua, né? Mas essa prisão eu quero sim. Eu quero, como o apóstolo Paulo, bati um bom combate. Acabou o combate. E fiquei até a última hora. Oh, irmãos, essa mensagem é maravilhosa do apóstolo Paulo. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Não é alguns dias que Deus está atento, é todos os dias. Você pode até levantar como um animal, como alguém que esteja nervoso, ali, mas Jesus nunca vai te perder de vista. Ele olha assim e fala: nossa, hoje ele acordou com a macaca. É verdade. Ele acordou, olha, mas vou dar um jeitinho nele, eu vou pegar ele. Aí Jesus deixa você ir. Aí Jesus vai, o Espírito Santo vai e senta do seu lado. E aí é a hora que o negócio pega. Um dia eu desci do metrô. Acho que as pessoas falaram assim: acho que esse homem está com algum problema. Mas aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. Eu estava lendo um livro, e no livro o Senhor Jesus falou comigo. E eu saí derramando lágrimas na presença de Deus. Irmãos, o Espírito Santo é algo tão especial na nossa vida. O Espírito Santo, ele não sai de perto. Ele é cuidadoso. Ele chega perto de você, mesmo quando você não quer ele, quando você está nervoso, quando você está irado, ele está ali. Ele gruda em você e não larga você. Espírito Santo é assim. Graças a Deus. O interessante, irmãos, que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, nunca mais eu senti, nunca mais, eu não tenho explicação para dizer que momento tão feliz, tão maravilhoso, naquele dia, 1º de maio de 1980, quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu não esqueço mais. E nessas andanças, nesse cai, levanta e cai, um dia eu, na minha consciência, eu estava estudando teologia e perguntei para um amado pastor que já foi para a glória essa dúvida: quando alguém é batizado com o Espírito Santo e ele se afasta dos caminhos, o Espírito Santo vai embora, larga ele, deixa ele sozinho? Sabe o que o pastor disse para mim? O presente que Deus dá, ele não tira. Ele não tira. Então a pessoa, ela pode até estar lá no mundo, mas ela não vai ser a mesma nunca mais. Nunca mais ela vai ser a mesma. E quantas vezes eu fiz muito trabalho em casa de recuperação. Aqueles jovens que vinham na madrugada, geralmente já filho de crente, convertido, mas se desviaram e tiveram um encontro com Jesus, e de repente você prega, e de repente aquela pessoa sai correndo no meio da igreja e se joga no altar, arrependido dos pecados. E aí Jesus perdoa os pecados, irmãos. Eu creio. Jesus perdoa todos os pecados. Muitas vezes a gente acha que Deus não perdoa, mas perdoa. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém. E tomara a Deus que ninguém caia nessa tentação de blasfemar contra o Espírito Santo, mas o perdão do Senhor está ao nosso redor. Então, irmãos, eu quero fechar aqui, voltando lá no tema, louvado seja Deus, no tema dessa festividade aqui, no 15:7, né? É um alerta para nós. Ele diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E eu creio. Esta obra tem uma recompensa.
Daqui talvez 10 anos nós estaremos voltando aqui. E esse grupo, nem sei se essa igreja vai estar aqui nesse lugar, porque esse grupo vai estar tão grande, já está grande, né? Pelo início que começou, já está grande. Então, irmãos, se esforça e não se desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Não é o pastor, não é o líder do grupo que vai te recompensar, mas a recompensa vem de Deus. É Ele que é o galardoador. Amém, irmãos? Que Cristo Jesus vos abençoe. Eu quero agradecer em nome de Jesus por esta rica oportunidade. Mal eu sabia que eu seria o preleitor da abertura dessa festividade maravilhosa neste dia. Esse dia já está marcado lá no livro de Deus. Amém, meu irmão. Está marcado esse grupo maravilhoso, os pastores que estão aqui juntamente comigo. Eu sou muito agradecido. E nós vamos se ver lá no Jardim Romano. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.